Você já teve a sensação de que enquanto muitas pessoas estão caminhando e alcançando esse tão almejado sucesso, você está parado, estagnado, com uma imensa sensação de fracasso? Thunderbolts é talvez o filme mais honesto da Marvel em muito tempo, e ele tem a ver com a realidade do jovem adulto nessa sociedade hiperconectada. E nós precisamos falar sobre isso. Thunderbolts não é só mais um filme de super-heróis, como nós estamos acostumados a assistir. Ele nos passa a impressão de que ele é uma autoanálise, até uma autocrítica que a Marvel está fazendo com relação a esse universo triunfalista, no qual muitos personagens eles têm poderes quase divinos. Aqui em Thunderbolts nós temos uma realidade oposta sobre isso. Embora tenham poderes, são pessoas quebradas, com traumas e uma série de inseguranças que precisam ser tratadas ao longo do filme. E isso tem uma relação muito próxima da realidade do jovem adulto contemporâneo. E vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui do canal Parábolas Geek. Eu sou Eduardo Medeiros e você está no canal Parábolas Geek. Se você não é inscrito, recomendo que você possa se tornar um inscrito do nosso canal para acompanhar as nossas lives, os nossos cortes, os nossos vídeos, para que você faça parte da nossa família que tem crescido muito nos últimos tempos. Bom, sempre que nós temos essa noção de que estamos deslocados do tempo, né, enquanto muitas pessoas nas redes sociais, nós temos essa relação, né, onde muitos dizem que é muito fácil alcançar o sucesso, como pode você ainda não ter alcançado o seu primeiro milhão antes dos 30 anos, e outros discursos que permeiam aí as redes sociais, existe uma sensação, né, muitos oferecem o topo da sociedade como se fosse algo simples de ser alcançado, que apenas com seu próprio mérito, apenas se esforçando você alcançaria isso de maneira natural, mas a grande verdade é que poucas pessoas alcançam esse topo. E por não a maioria não alcançar, existe uma sensação de fracasso que permeia a juventude contemporânea. Essa falsa esperança que as redes sociais trazem para muitas pessoas acabam gerando frustração, ansiedade, estresse e comparação. Em Thunderbolts, a comparação é algo muito presente na vida de todos os personagens. Todos os personagens têm alguém muito melhor do que eles, no ponto de vista de cada um dos personagens, no que são muito melhores. E eles se comparam o tempo todo, seja a Helena com a sua irmã Natasha, seja o Buck, né, com o próprio Capitão América, que é um personagem que permeia pelo menos 3 personagens, né, o Agente Americano, o Guardião Vermelho e o próprio Buck Barnes, o próprio Soldado Invernal, né? Nenhum deles se sente nem próximo, né, do nível de heroísmo, de altruísmo de Steve Rogers. E isso vai permeando essa narrativa que é muito importante, interessante, porque traz a Marvel de volta, uma reflexão para a Marvel que fez da Marvel o que ela é hoje. Tá? Não seres divinos, não heróis com poderes inimagináveis. O que diferenciou por muito tempo a Marvel da sua grande concorrente, a DC Comics, foi justamente a ideia de que seus personagens, embora tivessem poderes extraordinários, ainda eram ou adolescentes que precisavam arrumar tempo em meio à luta do crime para enfrentar, fazer as suas provas, estudar para as provas, como Peter Parker, né? O Homem-Aranha, os mutantes que precisavam fugir do preconceito de uma humanidade que os odiava e por aí vai. E essa foi o grande diferencial que norteou a Marvel por muito tempo. Então, nos últimos tempos, né, desde Vingadores Ultimato, o que nós temos visto é a Marvel perdida e tentando encontrar essa fórmula da sua própria identidade. E parece, eu não sei o que vai acontecer no futuro, desses filmes, mas o que a gente percebe em Thunderbolts é que tenta-se pelo menos retomar essa identidade que fez da Marvel o que ela é hoje. Então esse é um ponto importante com relação ao que nós assistimos no filme.
Uma outra coisa, outros elementos, né? Essa metáfora que Thunderbolts traz da vida adulta contemporânea é muito interessante. Enquanto todos estão correndo atrás do sucesso, né? O nome Vingadores vai aparecer muitas vezes ao longo do filme como uma barra de, de separação, né? Olha, os Vingadores estão aqui e os Thunderbolts, vocês, né, estão aqui. Vocês nunca vão chegar ao nível da equipe original dos Vingadores, né? Inclusive o próprio prédio original dos Vingadores é utilizado no filme, para mostrar justamente, olha, esse aqui foi a Torre dos Vingadores, mas vocês não merecem esse lugar. Então, é muito interessante essa metalinguagem que o filme traz. Achei muito interessante isso ao longo da sessão em que nós participamos. Então, embora nesse mundo, trazendo essa análise para o nosso mundo real, enquanto parece que no Instagram, nas redes sociais, em todos os lugares onde nós estamos inseridos, a impressão que temos é que todo mundo é um grande vingador, né, nas redes sociais, mas na vida pessoal somos todos Thunderbolts. Temos os nossos medos, temos as nossas sensações de fracasso, de não pertencimento, tentamos nos encaixar e muitas vezes não conseguimos, e tudo isso vai ser tratado nesse filme, que tudo colabora com essa ideia. Até as cenas de luta que nós vemos, elas têm esse propósito. O personagem, né, que vai enfrentar os Thunderbolts no filme também tem essa característica. O propósito da luta também é mostrar o quão incapazes eles são de vencer os desafios e tudo mais. Então, todos esses elementos ajudam a gente a compreender essa ideia, né? Na sociedade atual, a ideia de sucesso é uma ideia que está presente em todos os ambientes. Muitas crianças já não querem nem estudar, porque não encontram, querem, a partir de outras coisas, outros mecanismos, enriquecer sem a educação. Então, essa ideia de que o sucesso é uma ferramenta fácil de ser alcançada está inserida, impregnada na nossa sociedade. À medida que nós amadurecemos enquanto pessoas, vamos descobrindo que muitos desses discursos são falácias, né, que têm como objetivo enriquecer algumas pessoas, não todos. Né, e que a meritocracia talvez não seja tão boa assim como se prega hoje em dia. Por mais que nos esforcemos, nem sempre chegaremos aos lugares que nós almejamos. E é nesse ponto que eu acredito que há muitos adultos, jovens adultos aí da geração Z, se encontram nesse momento, né, de não conseguir chegar e não conseguirem alcançar esse sucesso de maneira tão fácil como é pregado por aqueles influenciadores que eles seguem. E isso gera toda uma instabilidade emocional que é representada de maneira magistral nesse filme. Então, é um filme de herói que fala de outras coisas. E o mais interessante de tudo isso é que fala conosco, né? Fala da vida real, do outro lado da tela. Embora seja um filme que fale de uma realidade inexistente, né? Um mundo onde existam personagens com superpoderes, essa ideia da sensação de fracasso que permeia a nossa sociedade é algo que comunica muito do outro lado da tela. E por isso, esse é um filme especial dentro dessa última safra aí de filmes de heróis, séries e tudo mais que nós temos visto, tem essa característica, né, de trazer o filme para o nível do chão, né, para falar conosco do outro lado da tela sobre essa realidade, né? Então, por fim, para terminar esse breve relato sem spoilers aqui de Thunderbolts, o filme vai falar sobre depressão, vai falar sobre ansiedade, sobre a ideia de não pertencimento também, né? Existe uma dor em não se encaixar, uma dor em se comparar com outras pessoas, né? A ideia da Helena se comparando com a Viúva Negra, sua irmã mais velha, o tempo todo, o Buck não se encaixando na nova realidade na qual ele se encontra, tentando ainda encontrar um senso de propósito, né? Na sua realidade, não consegue encontrar. Então, todos esses temas são trabalhados, né? O personagem que faz o Sentinela, já apareceu nos trailers, né? O Bob,
é alguém totalmente descartável. Você nunca acharia que ele tem alguma coisa especial ao cruzar com ele na rua. Então, tudo isso leva a gente a ter essa ideia, né? Essa noção. E a pessoa que centraliza toda a trama, né? No caso de manipular todos esses personagens, é uma boa ilustração do que as próprias redes sociais fazem com todos nós, tentando nos manipular, achando que somos aquilo que não somos. Então, tem alguma metalinguagem interessante nesse filme que pode nos ajudar com relação a isso, ok? Então, fechando esse nosso breve relato aqui sobre a nossa experiência com Thunderbolts, entendo esse filme como um verdadeiro espelho com relação à vida adulta contemporânea. Ele não reflete um mundo repleto de super-heróis impecáveis, né, mas ele reflete uma geração inteira que está cansada de tentar alcançar um sucesso a qualquer custo, né, mesmo que seja impossível ou utópico encontrar. Então a felicidade está sempre no futuro possível, né, e a felicidade que a gente pode alcançar todos os dias nas pequenas coisas da vida, nós ignoramos em prol desse grande objetivo. E aí nós vemos uma geração cansada, uma geração sobrecarregada emocionalmente, com a pressão que se tem em alcançar esse sucesso, quando quando nós aceitamos a nossa humanidade, que nós podemos encarar de fato quem nós somos e viver com essa realidade. Aí sim, buscando redenção, buscando perdão, buscando uma mudança de direção, para que aí sim, né, essa identidade que ficou impregnada em nós por muito tempo possa ser transformada em outra coisa melhor. E talvez seja exatamente isso que o asterisco no nome de Thunderbolt signifique. Grande abraço, até a próxima.